9. Deus vampiro mais forte. Capítulo 81. Eu te devo uma autor. Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. O uivo de terror de Damon rasgou o ar como um estrondo sônico impregnado de malícia, inundando a área com uma onda de energia impregnada de medo. Fantasma cerrou os dentes e, no final, resistiu ao efeito do medo, sem sucumbir completamente a ele como um novato. Mas a fração de segundo de intervalo foi tudo o que Damon precisava. Ele chegou imediatamente atrás de Fantasma, cravando suas garras profundamente no pescoço do homem. Então, sem hesitar, cortou impiedosamente a garganta do assassino, sugando energia sanguínea do próprio louco. Em seus momentos finais, Ghost encarou Damon com o rosto cheio de choque e espanto enquanto a vida se esvaía de seus olhos. Seus lábios se moveram, tentando falar. Mas nenhum som saiu. Apenas um gorgolejo silencioso de descrença. Damon sustentou o olhar o tempo todo, observando a luz desaparecer dos olhos de Ghost. Aquela mesma lenda imparável, reduzida a um cadáver sangrando em menos de 30 segundos. Até o impossível era possível com as habilidades certas. Alguns segundos depois, o corpo de Ghost ficou mole e adagas caíram de suas mãos, ambas desaparecendo nas sombras antes mesmo de atingirem o chão. Então, uma série de notificações surgiu. Jing. Extração de linhagem iniciada. Alvo, uma criatura das sombras. Jing. Você extraiu a habilidade, magia de sombra menor de Umbra. Jing. Notoriedade mais 300. Jing. Afinidade com sombra mais 1. Jing. Você ganhou pontos de experiência. Damon permaneceu imóvel, deixando as notificações o envolverem como uma onda. Umbra. Foi a vez dele ficar chocado. Umbra não era o nome de um dos deuses maiores. Ele havia encontrado esse nome na história de uma das missões. Umbra era a soberana das sombras, cujos seguidores foram exterminados no primeiro grande ciclo da Cataclisme e cujo poder havia sido selado pela Liga Dourada dos Deuses Superiores. Esta era a única informação disponível. E agora o fantasma tinha uma habilidade chamada a Magia das Sombras Menores do Umbra. Assim como Damon, aquele cara também poderia ter desbloqueado algum legado antigo. Ou pior, considerando que ele não era mais um ser humano e era classificado como uma criatura das sombras pelo sistema do jogo. Fantasma, o ladino que todos pensavam ser apenas um jogador extraordinariamente habilidoso, poderia ser algo completamente diferente. Um seguidor oculto. Um receptáculo direto. Ou talvez até um fragmento da vontade de Umbra, andando por aí em forma de jogador. Damon havia debatido bastante sobre matar o fantasma. O sujeito era um recluso poderoso e o bom senso exigiria que construísse um relacionamento forte com ele, mas, ao mesmo tempo, alguém como o fantasma não podia ser controlado. O sujeito respirava e vivia para si mesmo, e somente para si mesmo. Além disso, ele tinha a sensação de que Ghost apreciaria mais essa forma de tratamento. E, como ele esperava, Damon recebeu uma mensagem no segundo seguinte. Ele não fazia ideia de como o fantasma conseguiu burlar o tempo de respawn. Mas, pelo visto, o cara já estava por aí. Valeu pela lição, cara. Você me fez um favor e me mostrou uma falha. Te devo uma, Deus do sangue. Até a próxima. Era uma mensagem curta e havia um convite de amizade anexado a ela. Ele não investigou nenhum dos segredos de Damon e nem revelou nenhum dos seus. Damon riu baixinho. Ele tinha acertado. O temperamento desse cara era realmente estranho. Qualquer outra pessoa ficaria furiosa por ter sido morta e continuaria falando sobre vingança, mas Ghost era claramente diferente. Damon aceitou o pedido de amizade sem hesitar, com um sorriso no canto dos lábios. Ainda assim, a questão maior pairava como fumaça em sua mente. Umbra. Seria essa a razão pela qual Ghost desapareceu completamente no futuro? Parecia que legados poderosos tinham seu próprio preço a pagar. Se sim, qual preço ele pagaria no futuro? Damon respirou fundo e se livrou daquilo. Não havia sentido em se preocupar com possibilidades e suposições. O caminho para o poder estava à sua frente e, por enquanto, tudo se resumia a quão longe ele conseguiria caminhar por esse caminho. Ele olhou para o portal da masmorra à sua frente. Com magia das sombras menor em suas mãos, ele poderia potencialmente desenvolver muito mais habilidades e talvez até mesmo melhorar o nível de proficiência de muitas habilidades do elemento sombra. Sem mais hesitação, ele entrou no portal. O plano do dia era aprimorar algumas habilidades, pontos de atributo e núcleos de mana. Enquanto isso,
Os jogadores começaram a aparecer um após o outro no cemitério local. A primeira a aparecer foi Aurora. Seus olhos esmeralda pareciam distraídos enquanto ela silenciosamente se afastava do ponto de surgimento. O próximo a aparecer, Bertrand, correu atrás dela, tentando alcançá-la. Aurora, espere. Aurora não parou. Suas vestes brancas balançavam enquanto ela caminhava, silenciosa, graciosa e estranhamente calma. Aurora, por favor, chamou Bertrand novamente, ofegando levemente enquanto corria atrás dela. Você sabe que eu não esperava que tudo isso acontecesse. Eu só. Ele manipulou a luta. Você viu, né? Ele usou Elias contra nós. Não foi? Aurora finalmente parou de andar. Suas costas se endireitaram e, por um momento, Bertrand pensou que ela se viraria e diria alguma coisa. Ela não o fez. Em vez disso, falou com uma voz fria e baixa que parecia ecoar na névoa do cemitério. Perdemos porque fomos arrogantes. Perdemos porque ele era simplesmente bom demais. Sua mão inexplicavelmente alcançou o pescoço e ela esfregou o local onde Damon havia segurado, com as bochechas levemente coradas. Ela mais uma vez começou a se afastar distraidamente. Aurora, e a nossa guilda? O que estamos fazendo agora? Você pode nos dar algum tipo de declaração? Bertrand gritou atrás dela, mas não obteve resposta. Puta de merda. Ele murmurou, com um ar de menina, baixinho. Vamos ver por quanto tempo você vai continuar agindo de forma tão arrogante e metida. Quando nos casarmos, a primeira coisa que vou fazer é te colocar no lugar. Puta de merda. Vou te dar uma surra de cachorro como uma prostituta barata e te jogar para os meus amigos e subordinados. Sua puta falsa e santa. Deus vampiro mais forte. Capítulo 82. 3 dias maravilhosos. Damon saiu da masmorra depois de farmar exaustivamente todos os monstros que havia lá dentro. Seu nível não aumentou muito, mas, no geral, ele ganhou 10 pontos extras de atributos, 3 em inteligência, 4 em agilidade e 3 em força. Acontece que feras abaixo do seu nível lhe davam menos pontos de atributos na extração de linhagem. Seu plano de farmar lobos de nível 5 para ganhar pontos de atributos extras foi por água abaixo. Mas a jornada na masmorra valeu a pena mesmo assim. Ele tinha uma compreensão muito melhor das habilidades e execução do elemento sombra, e havia adquirido algumas novas habilidades. Ele também conseguiu aprimorar 3 habilidades do elemento sombra. Por último, mas não menos importante, ele conseguiu cerca de 45 núcleos de mana. No geral, a viagem foi produtiva. Mas ele precisava de mais de tudo isso. Então, Damon continuou. Seu próximo alvo era uma masmorra a 1 hora de distância. A cidade ainda estava bastante tranquila, e Damon caminhou pela floresta tranquilamente. No caminho, ele checou o chat local e, como já esperava, algumas coisas finalmente saíram. Muitos jogadores começaram a dar palpites. Um ponto importante era a existência de vampiros no jogo. Graças à exibição exagerada de Varnix no campo de batalha, muitos jogadores viram o campo de sangue e a aura carmesim pura que emanava dele. Não foi difícil juntar as peças a partir daí, considerando a imaginação fértil de certos fofoqueiros talentosos. Claro, seu nome, Deus do Sangue, também colocou mais lenha na fogueira. Com um nome desses, ele poderia muito bem ter acrescentado "Eu sou um vampiro" à sua tag. Embora Damon quisesse guardar essa informação para si o máximo possível, não se importava em trocá-la pelos despojos da pequena guerra de cerco. Além disso, ninguém sabia como se converter para a raça dos vampiros ainda. Então, talvez conseguissem adivinhar sua raça, mas havia pouco que se pudesse fazer a respeito. Outro desenvolvimento interessante que Damon notou foram 2 notificações adicionais em todo o sistema que apareceram enquanto ele estava na masmorra. Uma era um recorde de masmorra estabelecido pela Guilda Celestial Bastion, e a outra era a conclusão de um chefe mundial pela Guilda Black Valor. Ambas as guildas eram famosas da vida passada de Damon. Embora não fizessem parte do Super 10, ainda eram guildas de alto nível. Era reconfortante saber que algumas coisas ainda estavam como deveriam ser. Se ele alterasse demais a linha do tempo, novas variáveis além do seu controle poderiam surgir sem o seu conhecimento. Bem, já era tarde demais para se preocupar com isso, então Damon deixou isso de lado e continuou lendo. Logo seus lábios se curvaram em um sorriso. Parecia que seus perseguidores haviam sofrido um destino terrível. O drama da Golden Lotus foi engraçado de assistir. À medida que mais e mais membros da guilda Golden Lotus reapareciam, eles começaram a abandonar a guilda e se mudar para outras cidades.
O bate-papo local estava cheio de jogadores zombando deles impiedosamente. Seus membros começaram a sair em massa. Até mesmo as elites da guilda estavam indo embora, desmoralizadas após serem massacradas repetidamente durante o cerco. A notícia se espalhava. A infame missão do Deus do Sangue era uma sentença de morte. A cereja do bolo. As pessoas começaram a chamar a Golden Lotus de Maravilha do Terceiro Dia, uma guilda que alcançou a fama em um dia e implodiu no dia seguinte. A morte repentina de Aurora logo no início da batalha também não ajudou. A união e a camaradagem na guilda eram uma piada para começar, já que o jogo tinha apenas 3 dias. Assim, a guilda Lotus Dourado virou uma grande piada. A morte de Aurora destruiu a pouca coesão que o grupo tinha. Sem lealdade, sem estratégia e sem liderança. A guilda que antes ostentava aspirações de elite tornara-se motivo de chacota. 3 dias de maravilha, hein? Damon não pôde deixar de sorrir. Ele tinha quase certeza de que ainda havia alguns jogadores com Aurora, mas pelo menos sua cidade deveria estar livre e limpa agora, sem jogadores sagrados e divinos fervilhando por toda parte. Não que eles se importassem em farmá-los para obter mais habilidades. Um rugido soou à sua frente e Damon fechou rapidamente a tela do sistema e se concentrou na fera à sua frente. Ele estava agora em território Dente de Sabre e o grande felino já estava agachado nos arbustos, seus olhos âmbar fixos nele como se fosse um jantar entregue em uma bandeja de prata. Naturalmente, ele já havia sentido a fera a quilômetros de distância, graças aos seus sentidos aguçados. "Calma aí, gatinha", murmurou Damon, estalando o pescoço enquanto conjurava uma adaga de sombra. A magia de sombra inferior de Umbra lhe dava muito mais controle sobre o elemento sombra do que ele esperava. Ele queria experimentar esse método. Jing. Você aprendeu uma nova habilidade, a Adaga das Sombras de Umbra. Descrição: conjura uma adaga feita de energia sombria condensada. Custa 30 de mana por uso. Causa 200% de dano de arma mais 10% de bônus por ponto de afinidade com sombra. Se usada em furtividade ou fusão sombria, causa 50% de bônus de dano adicional e aplica ferimento sombria, por 10 segundos, reduzindo a cura recebida em 25%. Os olhos de Damon brilharam quando a adaga de sombras surgiu em sua mão, elegante, negra como o vazio e zumbindo levemente com poder. Ele a girou uma vez entre os dedos, testando seu peso. Leve como o ar, mas a pressão no ar dizia o contrário. Posso fazer 2. Ele tentou fazer outra e imediatamente outra adaga de sombra se materializou em sua mão esquerda. Damon nunca havia realmente tentado combate com armas duplas antes, mas agora que dominava a habilidade de maestria com adagas, tinha uma ideia geral de como usar 2 adagas para atacar. Se ele aprimorasse a habilidade, deveria ter uma ideia melhor da habilidade de combate. Obrigada por esperar, gatinha. Vamos. O Dente de Sabre de nível 45, que rondava ameaçadoramente o tempo todo, revelou uma expressão de raiva ao ouvir seu comentário. Como esse humano ousa tratar isso como uma piada? A fera rugiu e atacou no instante seguinte. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 83. Próximo passo. O Dente de Sabre investiu, com as garras estendidas e as presas brilhando de saliva. Era rápido, mas Damon era mais rápido ainda. Ele desapareceu no meio do caminho usando piscar, reaparecendo atrás da fera, agachado. Ambas as adagas sombrias cortaram em formação de X, cortando as patas traseiras do monstro no momento em que ele aterrissou. Um jato de sangue sombra irrompeu no ar. Jing. Golpe crítico. Dente de Sabre, 1090 de dano causado. Jing. Ferida sombria aplicada. A fera gritou e se contorceu, brandindo a cauda como um chicote para derrubá-lo, mas Damon se abaixou e passou por baixo dela, com suas adagas dançando por sua barriga em uma série de arcos sombrios. Os golpes poderiam ser melhores, mas foram bons o suficiente para dar conta do recado. O Dente de Sabre tentou saltar para trás para reiniciar a luta usando sua afinidade com o vento e aumentando sua velocidade, mas Damon ativou Passo Sombrio, e reapareceu no ar acima da fera, com ambas as adagas apontadas para baixo. Não vai acontecer. Ele cravou as lâminas profundamente na espinha do animal enquanto descia, cravando-o na terra com um estalo. Energia sombria ondulou pela zona de impacto, cobrindo a terra com tentáculos sinuosos de escuridão. Damon exterminou a fera e absorveu toda a energia sanguínea que conseguiu alcançar. Jing. Extração de linhagem iniciada. Alvo, Malhador Dente de Sabre. Jing. Você extraiu a habilidade, Zona de Vento. Jing. Você matou o Destruidor Dente de Sabre.
Ding. Você ganhou pontos de experiência. Damon enfiou o saque em seu anel e testou a nova habilidade. Zona de vento. Zona de vento. Classificação I. Ativo, vírgula. Cria uma área localizada de vento turbulento ao redor do usuário, expandindo-se em um raio de até 10 metros. Todos os inimigos dentro da zona têm sua velocidade de movimento reduzida em 20%, enquanto a velocidade do usuário aumenta em 30%. Duração: 12 segundos. Custo de mana: 60. Tempo de recarga: 90 segundos. Damon ergueu uma sobrancelha ao ler a descrição. Isso sim é interessante. Ele ativou a habilidade e, num instante, o ar ao seu redor se moveu. Folhas e poeira giravam em um círculo fechado, formando um ciclone baixo e rugindo ao redor de seu corpo. O vento envolvia como um manto vivo, fazendo seus cabelos chicotearem descontroladamente e suas roupas esvoaçarem. Ele disparou para a frente, testando o efeito, e, de fato, sentiu-se mais leve, mais rápido. Cada passo tinha um impulso, e sua aceleração era visivelmente mais rápida. Droga! Isso combina perfeitamente com o piscar e passo de sombra. A zona espiralada persistia enquanto Damon se movia, seguindo-o como uma aura, e ele a imaginou em um campo de batalha lotado, desacelerando os inimigos enquanto ele os atravessava como uma lâmina em uma tempestade. Era um feitiço de mobilidade e um campo de disrupção combinados em um só. Com certeza vou ficar com isso. Ele desativou a habilidade e deixou os ventos se dissiparem, enquanto o mundo voltava à quietude. Verificou a lista de amigos novamente. Mark e Katia ainda estavam inativos. Damon não gostou. Cerrou os punhos e aumentou a velocidade novamente, enquanto começava a coletar mais dentes de sabre. Por que tem que ser esses gatinhos fofos? Tio Regan de sangue choramingou, mas Damon não respondeu. Depois do elemento sombra, ele decidiu farmar algumas habilidades do elemento vento, pois estas poderiam realmente complementar seu estilo de combate atual. Sombra para furtividade e explosão, vento para velocidade e controle e sangue para poder. Era uma combinação absurdamente letal se ele conseguisse dominá-la direito. O próximo dente de sabre nem sequer soltou um rugido de verdade antes de Damon se aproximar com a zona de vento ativada, acorrentando translação a passos sombrios e abrindo uma espiral de corteza em seus flancos. Reino de Sangue murmurou: "Ah, eu adoro quando você é quieto e imortal. Tão focado. Tão frio. Você está louco, querido?" Damon não respondeu. O dente de sabre caiu. Depois outro. E outro. Damon cultivava como uma tempestade que tomava forma, o vento rodopiando em seus calcanhares, a sombra dançando na ponta dos dedos. A floresta começou a se acalmar, os predadores locais se dispersaram, seus núcleos de mana foram reivindicados, seu sangue foi colhido. Ding. Você extraiu a habilidade, Lâmina de Vento. Ding. Você extraiu a habilidade, Passo Rápido. Ding. Destreza mais 1. Ding. Afinidade com vento mais 1. Logo Damon atingiu o nível 35 e parou de farmar. Ele não queria subir de nível sem terminar a missão especial de tempera corporal. Ele verificou os detalhes da missão novamente. Uma gota de sangue élfico e uma gota de sangue divino. Ele já tinha a gota de sangue divino e agora o sangue élfico. Damon decidiu que farmar jogadores aleatoriamente na esperança de que alguém fosse descendente de elfos era uma tarefa inútil. Ele precisava de um plano de ação adequado. Nos últimos dias, ele pensou sobre isso e a melhor estratégia que conseguiu bolar foi atacar a princesa meio-elfa da dinastia Valuin, a princesa Lyrae Silvaris. O rei teve um caso com uma elfa e o resultado foi Lyrae. Embora publicamente reconhecida como sua sobrinha adotiva, todos os que importavam na corte real conheciam sua verdadeira identidade. Sua existência era um barril de pólvora político, nem totalmente élfica nem totalmente humana, mas possuidora da linhagem de ambas as casas reais. Foi também por isso que ela foi discretamente designada para um posto avançado remoto perto do Véu Esmeralda, longe da atenção da capital. Na vida passada de Damon, ela só se tornou relevante para os jogadores muito mais tarde, durante o arco da Guerra da Floresta, quando missões de alto nível revelaram sua linhagem e valor estratégico. Na verdade, ela morreu como parte dessa missão e muitos jogadores lamentaram sua morte como uma das grandes tragédias do jogo, considerando o quão assustadoramente bonita ela era. Damon não queria tocar nessa parte da história ainda, pois havia vários baús de tesouro e outros itens para serem coletados ali. Se ele errasse em alguma coisa, poderia perder muito mais. Mas agora ele não queria esperar mais.
Com a espada ainda pendurada no pescoço e a data da execução marcada para o final do mês, ele estava arriscando muito mais se não desse esse tiro. Damon encerrou sua caçada no território dos Dentes de Sabre e começou a retornar aos portais de teletransporte da cidade de Niera. Era hora de partir para a dinastia Valewyn, o reino vizinho. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 84. Princesa Lyra Silvaris. A praça de teletransporte ainda estava pouco movimentada, com a maioria dos jogadores se esforçando ou se recuperando do cerco recente. Damon se aproximou do portão de teletransporte cintilante e escolheu seu destino. Ele pagou a taxa, e o portal brilhou ainda mais forte. Um instante depois, ele adentrou uma nova paisagem, exuberantes bosques esmeraldas se estendendo até o horizonte, a luz do sol filtrando-se através de copas espessas, salpicando os caminhos de pedra cobertos de musgo com veios dourados. Como ele estava pegando o portal de um reino vizinho, ele foi teletransportado para fora do território do reino e não para o meio de uma cidade. Espero que o posto avançado ainda esteja intocado, murmurou Damon. Não estou com vontade de missões secundárias hoje. A viagem da cidade principal até o posto avançado de Lentil durava cerca de 10 horas, e Damon nem conhecia muito bem o território, o que o tornava ainda mais demorado. Ele estava apenas na metade do caminho quando teve que se desconectar novamente. Ele chegou ao posto avançado no dia seguinte, depois de viajar novamente por cerca de 6 horas. É melhor dar a certo. Damon xingou a enorme perda de tempo, mas se tinha que ser feito, tinha que ser feito. O perímetro externo do posto avançado de Lentil estava silencioso. Damon chegou no momento em que a névoa matinal ainda se agarrava às raízes das árvores, flutuando como espíritos preguiçosos. O posto avançado não parecia grande coisa à primeira vista. Eram apenas algumas construções, a maioria de madeira. Damon respirou fundo e atravessou o arco principal. Imediatamente, uma notificação do sistema o recebeu. Ding. Você entrou em uma região especial, posto avançado de Lentil, aviso. Reputação necessária para acessar missões de facção e a confiança dos nobres. Reputação atual, desconhecida. Damon assentiu. Era o que ele esperava. Dirigiu-se à praça central, onde uma fonte cristalina borbulhava suavemente na base de uma árvore da lua. Perto dela, estava uma mulher solteira. Damon fez uma pausa. Mesmo entre os elegantes NPCs, ela era diferente. Lyra Silvaris. Seus cabelos branco-prateados brilhavam como um feixe de luz estelar, caindo em cascata pelas costas de seu manto verde bordado. Suas orelhas eram ligeiramente mais longas que as dos outros humanos, e seus olhos, de um azul brilhante e intenso, estavam fixos em um bando de pássaros brancos que circulavam acima. Graciosa, linda e inconfundivelmente perigosa. Damon estreitou os olhos. Então é ela. Blowhagen ronronava em sua mente. Ah, ela cheira a magia antiga. Eu quero o sangue dela. É, sussurrou Damon, com um sorriso irônico nos lábios. Eu também. Mas vamos começar com um oi, primeiro. Damon deu mais um passo e, imediatamente, os olhos de Lyra se voltaram para ele. Você está longe das terras sangrentas, estranho, ela disse suavemente, mas havia frieza em seus olhos. Merda. Ela sabia que eu era um vampiro. Como? E quanto à ocultação do reino de sangue? Damon se preparou imediatamente, pois só havia um destino para um membro da facção sombria descoberto na facção da luz. Pena de morte ou, pior ainda, prisão. O plano original de Damon era se aproximar dela para conseguir alguma missão ou conversar com ela por um tempo, descobrir seu nível e então bolar um plano para desferir um ataque surpresa. Afinal, tudo o que ela precisava era de uma gota de sangue. Mas agora tudo mudou. As coisas ficaram muito mais complicadas. Sua mente girava, já ativando o teleporte enquanto calculava onde os outros NPCs estavam posicionados. Se ele queria ser caçado, precisava determinar a melhor direção para correr. No entanto, antes mesmo que ele pudesse ativar o blink completamente, Lyra falou novamente, rindo. Você não precisa correr. Eu não mordo. Damon congelou no meio do feitiço. A mana que o envolvia se dispersou como névoa à luz do sol. No entanto, ele não estava convencido. A situação era perigosa demais. A prisão naquele jogo significava acordar nas mesmas celas toda vez que você entrasse no jogo. Era melhor simplesmente parar de jogar. Percebendo seu nervosismo, a Lyra riu novamente. Não precisa se preocupar tanto. Eu também sou uma estrangeira aqui, assim como você. Venha, caminhe comigo.
Damon assentiu e a seguiu enquanto ela atravessava o pequeno posto avançado. No caminho, viu outros humanos, mas nenhum olhou para eles. Eles não cumprimentaram a princesa com o respeito que ela merecia. Em vez disso, estavam mais para ignorá-la. Eles também não reagiram à presença de Damon. Alguns olharam de relance, mas logo desviaram o olhar e voltaram a cuidar da própria vida. Eles não sabem que você bebe sangue, explicou Lirai. Você está segura. Só eu sei quem você é. Isso não fez Damon se sentir muito melhor. Na verdade, fez com que ele se sentisse como um coelho passeando calmamente ao lado de uma raposa que acabara de prometer não comê-lo, por enquanto. Ele manteve a expressão neutra, mas todos os seus instintos estavam à flor da pele. Como você sabia? Damon sondou. Como você viu através dela? A camuflagem deveria ter enganado até soldados de alto escalão. Ele esperava conseguir a resposta, pois aquilo era importante. Isso significava que ele não podia se aproximar de NPCs de alto escalão e precisava ser extremamente cuidadoso dentro de qualquer cidade. Lirai sorriu. Seus passos eram silenciosos contra o chão mácio, mas suas palavras soavam com clareza. Porque eu não estava olhando com a visão. Eu estava ouvindo. E seu sangue zumbi como uma canção antiga, uma que eu não ouvia há muito tempo. Ela olhou de soslaio para ele. Você possui uma linhagem forte e poderosa, não é? Damon congelou. Mais uma vez, ficou chocado ao ver que a mulher ainda estava descascando camadas de sua identidade, como se pudesse ver através dele. Tentou não demonstrar isso no rosto, mas o arrepio que lhe percorreu a espinha era difícil de ignorar. Aquela mulher era muito perigosa. Então me diga, bebedor de sangue, por que você veio me ver? E não minta, porque eu sinto quando você está aqui. Lirai sorriu, um sorriso suave e inocente. Damon retribuiu um sorriso sem jeito. Naturalmente, ele ainda planejava mentir. Bem, pelo menos conte a ela uma meia-verdade. Princesa Lirai, ele curvou-se levemente. Vim aqui porque ouvi dizer que você precisava de ajuda e que talvez tivesse algo valioso para me oferecer. Deu certo? Deus vampiro mais forte. Capítulo 85. Defendo o posto avançado. Não. Não funcionou. Ganância humana. Ela não muda mesmo que você se transforme em um bebedor de sangue. Lirai sorriu, mas Damon percebeu que a elfa havia se tornado um pouco mais fria em relação a ele. Se antes ela era neutra, agora estava definitivamente se inclinando para a hostilidade. Olhe para mim. O que eu poderia lhe dar? Lirai continuou andando. Eu não sou a princesa que você veio procurar. Se precisar de alguma coisa, vá procurar as outras filhas do rei. Receio não ter absolutamente nada para lhe dar. Damon rapidamente tentou salvar a situação. Minha senhora, por favor, me perdoe. Eu não quis dizer isso. Eu só quis dizer que estava aqui para ajudá-la se precisasse de alguma ajuda. Seria uma grande honra emprestar-lhe minha força. Não preciso de nada. Nem de você. Nem de mais ninguém. Lirai sorriu novamente, mas estava claro que, não importava o que Damon lhe dissesse agora, seria impossível reconquistar seu favor. Na verdade, ela nem estava falando direito com ele. Damon nunca vira um nobre NPC se comportar de forma tão informal. Era como se ela simplesmente não se importasse com nada. O que diabos ele deveria fazer agora? Atacá-la e apostar em conseguir uma gota do sangue dela. Tudo o que ela precisava era de uma gota. Então, mesmo que conseguisse acertar um ataque. Ah! Eles estão chegando. Eles estão chegando. De repente, um soldado gritou alto e correu em direção ao pequeno posto avançado. O grito repentino quebrou o silêncio como vidro sob os pés. Damon se virou instantaneamente, o instinto entrando em ação. O soldado, um jovem com pouca armadura e uma espada desembainhada em pânico, corria a toda velocidade em direção aos portões do posto avançado, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Eles estão rompendo a linha de proteção. Ele gritou novamente. Os mortos-vivos. Eles estão chegando. Uma força invisível o atingiu no meio da frase, levantando-o do chão e jogando-o como uma boneca de pano contra uma árvore. Ele não se mexeu mais. Damon imediatamente conjurou duas adagas sombrias. O reino de sangue pulsava em sua mente, rosnando de antecipação. Algo perverso se agita, sussurrou a arma. Ah, Damon. Isso pode ficar divertido. O chão além das árvores começou a tremer. Galhos estalaram. Sombras se estenderam onde a luz deveria ter permanecido. E então eles emergiram,
Figuras altas e retorcidas, com membros finos como ossos, olhos vazios e armaduras feitas de casca de árvore e aço enferrujado. Criaturas mortas-vivas. Quase 20 deles. O sistema soou novamente. Alerta de zona. Posto avançado de Elentil. Evento de emergência acionado. Objetivo: defender o posto avançado. Opcional: proteja a princesa Lyrae. NPC de alto valor. Penalidade por falha: perda severa de reputação. Possível bloqueio de Elentil. Damon cerrou o maxilar. Claro, isso aconteceria no momento em que ele colocasse os pés ali. Ele havia acionado a maldita linha de missões. Olhou para o lado. Lyrae não se moveu. Seu rosto permaneceu calmo, mas seus olhos agora ardiam com algo selvagem e silencioso. Seus dedos se contraíram ao lado do corpo, tênues fios verdes de mana se acumulando ali. Ainda assim, ela não fez nenhum movimento para fugir. Eu disse a eles que as proteções não resistiriam, murmurou ela. Mas a corte nunca me ouve. Não a mim. Sai daqui, bebedor de sangue. Esta luta não é sua. Este fardo é meu e só meu para carregar. Ao contrário dos outros, Lyrae não entrou em pânico. Parecia calma e serena, quase como se já esperasse que isso acontecesse. Havia uma expressão de melancolia em seu rosto que dizia tudo. Damon suspirou e examinou primeiro o grupo de mortos-vivos. Estavam entre os níveis 50 e 60. Eu deveria conseguir lidar com isso. Ele tomou a decisão. A diferença de nível não era algo que o preocupasse, considerando que já havia acumulado uma quantidade razoável de pontos de atributo. O principal problema era a quantidade de mortos-vivos. Eram 20 chegando ao mesmo tempo, o que poderia complicar um pouco as coisas. Além disso, ele não conseguiria tirar sangue deles. Cultivá-los não era o melhor uso do seu tempo. No entanto, Damon não planejava partir. Isso poderia funcionar a seu favor. Enquanto os mortos-vivos atacavam o posto avançado e a princesa, ele poderia furtivamente roubar uma gota de sangue e dar fora dali. Tudo o que ele tinha que fazer era sobreviver até lá. Que venham, pensou ele. Que se concentrem nela ou no posto avançado. Tudo o que preciso é de um momento de distração. Só um corte. Blodhagen riu em sua mente, como se tivesse lido suas intenções. Você não pode bancar o heróico pelo menos uma vez e salvar a donzela em perigo. Quem sabe? Talvez você possa conseguir algumas recompensas escondidas. Damon assentiu. Esse é o plano. Mas preciso pegar aquela gota de sangue primeiro. A missão e a missão em cadeia vêm depois. Elas não são minha prioridade. Logo, os primeiros mortos-vivos chegaram ao alcance do posto avançado. Alguns soldados posicionados no topo começaram a disparar flechas para atacar o grupo à distância. Lyrae também flutuou até o topo do posto avançado e começou a disparar flechas de mana contra os mortos-vivos. A batalha começou e o nível de todos ficou visível para Damon. Damon estalou a língua imediatamente. Merda. Isso é pior do que eu esperava. Os soldados e os outros atendentes do posto avançado mal chegavam ao nível 30, e a própria princesa, apenas ao nível 32. Como eles enfrentariam mortos-vivos de nível 50 ou superior? Talvez sua chegada aqui tenha desencadeado essa busca cedo demais. Em sua vida passada, a defesa deste posto avançado incluiu várias rodadas de hordas de feras, e uma das grandes guildas conseguiu limpar as ondas até 15º ataque, quando o posto avançado finalmente ruiu. Mas agora, em vez de hordas de feras, havia mortos-vivos, e o NPC que deveria estar no nível 100, ou algo assim, estava apenas no nível 32. Pessoalmente, era bom para ele, porque conseguiria obter a gota de sangue de uma forma ou de outra. A missão, por outro lado. Damon decidiu não pensar muito e mergulhou direto na luta. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 86. Lutando com um novo conjunto de habilidades. Damon não se preocupou com o longo alcance e levou a luta direto para os mortos-vivos. As recompensas provavelmente dependiam de quantos PNJs ele conseguisse salvar, e se ele ia tentar essa missão, então era melhor ir atrás das recompensas máximas. Damon investiu contra a horda como um homem possuído. Seus pés golpearam a terra enquanto ele se chocava contra o aglomerado mais denso de mortos-vivos, com adagas sombrias brilhando como estrelas gêmeas. O ar explodiu em uma massa de cor e ossos retorcidos. Um golpe na garganta. Giro. Passo para trás. Piscada. Cotovelada no queixo. Punhalada na órbita ocular. Cadeia de combinação estendida. X7. Redirecionamento de agressividade bem-sucedido. Mais 15 de moral para NPCs próximos. Ele era uma tempestade.
Não um defensor. Não um salvador. Algo mais sombrio. Algo faminto. Espere. Porque estou usando ataques de sombra. Damon sorriu enquanto começava a usar as habilidades que havia roubado do sacerdote dos paladinos. Seu corpo formigava enquanto a mana que o percorria alimentava as habilidades divinas e sagradas. Cura menor, cura abençoada, toque de luz. Ele começou a usar todas as novas habilidades de seu repertório. Ele esfaqueou um morto-vivo no peito com uma adaga de sombra, e imediatamente o seguiu com uma palma brilhante pressionada contra a testa apodrecida da criatura, toque de luz, e rompeu em um clarão de energia radiante, desintegrando-o no local e queimando outros dois que se aproximaram demais. Dano divino x2, bônus efetivo, tipo morto-vivo. Sim, mesmo que eu não consiga explorar todo o potencial da habilidade sem nenhuma afinidade divina ou de luz, ela ainda torna a luta muito mais rápida. Damon rapidamente pegou um monte de itens que havia coletado no cerco e trocou seu equipamento de afinidade de sombra pelos itens sagrados e divinos. Isso deu ainda mais força aos seus ataques. Escudo divino. Damon brandiu a espada em uma mão e usou um escudo radiante na outra para conter um morto-vivo particularmente grande. Atrás dele, os guardas do posto avançado, com apenas nível 30, observavam com os olhos arregalados enquanto Damon destruía inimigos com o dobro do seu nível como se fossem papel. Alguns deles se reagruparam, encorajados pela carnificina. Eles avançaram, juntando-se à luta em vez de se esconderem. Mais e mais flechas e projéteis começaram a chover sobre os mortos-vivos. Mesmo que seu poder de dano não fosse grande, o dano residual aumentava rapidamente. Mais importante, o contador de mortes de NPCs no canto da interface de Damon permaneceu felizmente parado. Bom, isso significava que as recompensas ainda estavam em jogo. Ele não tinha ideia de qual era o nível dessa série de missões, mas se fosse parecida com as que ele lembrava de sua vida passada, quanto mais membros do posto avançado ele salvasse, maior seria o bônus e maior seria a probabilidade de a próxima fase ser desbloqueada. Uma habilidade rara, um título oculto, uma característica única. Até mesmo uma sequência de missões específica de uma facção. Tudo isso era possível. O campo de batalha pulsava com caos e luz, e em seu centro, Damon se movia como um paradoxo que ganhou forma, energia sagrada irradiando de um vampiro envolto em sangue e sombras. Seu escudo divino colidiu com um martelo de guerra esquelético, faíscas douradas voando enquanto o escudo se mantinha firme. Ele chutou a criatura atordoada e lançou uma cura abençoada em outro morto-vivo que se aproximava. Mais um ameaçou apunhalá-lo pelas costas, mas Damon não precisou se mexer para se defender. Uma bola de fogo maciça caiu sobre o morto-vivo, desfazendo-o em fragmentos chamuscados no meio do ataque. Lirai estava ajudando-o. Damon sorriu e continuou seu ataque. Com a ajuda do esquadrão do posto avançado, derrotar aqueles caras foi mais simples do que ele esperava. Cada morto-vivo deveria dar muitos pontos de experiência, mas como todas as recompensas eram compartilhadas entre todos os postos avançados, ele mal estava recebendo alguma. Isso não era problema para ele, já que não queria subir tanto de nível agora antes de realizar seu ritual de têmpera corporal. A luta continuou, e logo o número de mortos-vivos já havia sido reduzido pela metade. Eles, no entanto, estavam se aproximando perigosamente do posto avançado. Damon desencadeou um terremoto, retardando um pouco mais o avanço deles. Os olhos de Lirai brilharam enquanto ela seguia o comando e lançava seu feitiço do elemento terra. Uma floresta de espinhos de pedra irrompeu do chão à frente da horda, perfeitamente sincronizada com o terremoto de Damon. O efeito combinado rompeu a formação de mortos-vivos, fazendo com que vários se chocassem contra as rochas afiadas, enquanto outros tropeçavam na terra trêmula. Damon lançou um olhar rápido para ela. Um elfo que era um mago duplo. Nada mal mesmo. Seus olhares se encontraram, e Lirai assentiu. Aquele desinteresse vazio de antes havia desaparecido e agora era substituído por camaradagem. Damon avançou, aproveitando a onda de impulso. Com golpes rápidos de espada, potencializados por uma aura divina, ele derrubou mais 2 mortos-vivos casualmente. Os mortos-vivos nunca tiveram chance. As lâminas de Damon cortavam torsos em decomposição e crânios despedaçados. Em um momento, ele apunhalava com precisão divina usando toque de luz. No outro, conjurava mistura de sombras, no meio do movimento para escapar do golpe cortante de um cavaleiro da morte. Seu estilo híbrido não era apenas eficiente, era aterrorizante,
Onda de moral ativada. NPCs próximos ganham 20% de velocidade de ataque. Damon sorriu. Ele se esquivou de uma massa de osso, revidou com cura abençoada em um oponente pesado próximo e puxou o inimigo antes de jogá-lo diretamente no chão, espalhando fragmentos de osso por toda parte. Flechas choviam das muralhas. Uma após a outra, poderosas bolas de fogo derrubavam cada vez mais mortos-vivos. Logo, restavam apenas alguns mortos-vivos. Então veio o rugido. Um enorme morto-vivo avançava pesadamente pela linha de árvores fragmentada, com fios de videira enegrecida mantendo seus muitos membros unidos, e sua cavidade torácica brilhando com brasas amaldiçoadas. Nível 70, dizia a etiqueta. Mini-chefe. Havia também um brilho inconfundível no centro do morto-vivo, o que só podia significar que ele possuía um núcleo de mana. Esta luta seria muito mais difícil do que as outras. Deus vampiro mais forte. Capítulo 87. Ataque furtivo no meio de uma batalha acirrada. Assim que o enorme morto-vivo apareceu, os outros soldados começaram a desferir ataques contra ele, mas desta vez o dano causado não importou. Os números de dano gerados pelos ataques foram extremamente insignificantes. -1, -2, -1. O que está acontecendo? Os ataques não estão funcionando. Os soldados começaram a entrar em pânico. A expressão de Lirai ficou séria. Ela olhou para os soldados ao seu lado, que já estavam mijando nas calças de medo. Ela balançou a cabeça e então se virou para Damon. Bebedor de sangue, eu consigo derrotar aquele monstro com um único ataque, mas preciso de 1 minuto para preparar o ataque. Pode esperar 1 minuto? É melhor você se apressar. Damon assentiu. Farei o meu melhor, respondeu Lirai com sinceridade. Damon estava, na verdade, falando com o clone das sombras, já que quase se esquecera da gota de sangue de que precisava. A horda de mortos-vivos também foi derrotada, e Lirai passara o tempo todo lutando na retaguarda. Isso não lhe dava a chance de obter o sangue. Mas agora que esse chefe havia aparecido, finalmente lhe deu a chance perfeita. Tudo o que ela precisava fazer era... Damon intencionalmente não usou toda a sua força com a abominação morta-viva e só usou suas habilidades divinas e sagradas com parcimônia. Ele continuou aparando e bloqueando o ataque do chefe morto-vivo enquanto recuava lentamente, chegando cada vez mais perto da barricada principal do posto avançado, onde todos estavam. A abominação morta-viva tinha um grande porrete na mão e usava ataques infundidos com o néter para atingir Damon. Cada golpe era bastante aterrorizante e seu nível 70 não era brincadeira. O núcleo de mana pulsava violentamente dentro de sua caixa torácica a cada golpe, liberando ondas de pressão corrompida que causavam rachaduras no chão e sacudiam o ar como trovões. Damon estremeceu quando um dos golpes raspou seu escudo, enviando um choque através de seu braço e sacudindo seus ossos. Ele deixou acontecer. Ele tinha que fazer com que parecesse real. Os ataques dos mortos-vivos eram destrutivos, mas previsíveis. Damon sabia dançar com gigantes. Ele aproximou, passo a passo, arrastando a luta em direção à barricada onde Lirai estava com os soldados. Depressa, gritou Damon novamente, e Lirai rapidamente recuperou a compostura. Ela cerrou os dentes e começou a conjurar. Logo, uma enorme bola de fogo surgiu à sua frente. No entanto, não se parecia em nada com uma bola de fogo comum. A intensidade das chamas era semelhante à do sol e ameaçava queimar o ar ao redor. Lirai ergueu as duas mãos em direção ao inferno rodopiante, movendo os lábios em um encantamento ancestral que não correspondia a nenhum canto elemental conhecido que Damon já tivesse ouvido. Sua aura flamejou intensamente, brasas douradas e brancas subindo como penas apanhadas pelo vento solar. Os soldados próximos recuaram instintivamente, protegendo os olhos do brilho intenso. O orbe de fogo pulsou 1, 2 vezes, e então começou a se condensar, diminuindo de tamanho, mas se tornando incrivelmente denso, como se estivesse comprimindo uma estrela na palma da mão. Esta era claramente a etapa mais difícil do ataque, e foi exatamente nesse momento que os mortos-vivos chegaram surpreendentemente perto do posto avançado. Lirai cerrou os dentes para manter o foco quando um clone das sombras se materializou silenciosamente ao seu lado, emergindo de sua sombra. Enquanto todos estavam concentrados na abominação imponente, o clone das sombras rapidamente fez um pequeno arranhão na nuca de Lirai, em sua pele branca leitosa. Damon imediatamente piscou para perto de Lirai e lançou um escudo divino, impedindo que qualquer dano a atingisse. Sem hesitar, ele absorveu a gota de sangue suavemente.
O sorriso de Damon estava escondido atrás da luz dourada de seu escudo divino, que brilhava protetoramente ao redor dele e de Lirai. Na hora certa. Perfeitamente preciso. O clone já havia se dissolvido no chão. Nenhum vestígio. Nenhum alerta. Lirai nem sequer se encolheu, seu foco fixo no sol em miniatura que agora pairava sobre suas mãos, comprimido e tremendo com uma destruição mal contida. Mas reino de sangue ronronava na mente de Damon, quase embriagado de prazer. Estou tonto só de sentir o cheiro do sangue dela. Sangue de fogo solar. Ela tem uma grande herança. Sangue de fogo solar. Vamos beber tudo até a última gota. Damon ignorou o espírito sanguinário da arma e continuou sua luta contra a abominação. Não precisando mais se conter, ele liberou todo o seu poder, derrotando rapidamente a abominação. Quando sua saúde caiu para 50%, a abominação de repente soltou um grito horrível e um redemoinho de néter irrompeu dele. O ar ao redor deles tornou-se sombrio e corrompido, e o néter contaminou tudo. A grama ficou cinzenta em um instante, murchando e se desfazendo em pó. As pedras sob os pés de Damon racharam com veias negras. Até as barricadas de madeira atrás dele começaram a apodrecer e se deformar com o toque do néter. Soldados próximos ofegaram, cambaleando para trás quando as notificações de debuffos atingiram. As estatísticas de todos foram reduzidas instantaneamente pela metade em 50%. Lirai não conseguiu mais conter seu ataque massivo. Não teve escolha a não ser lançá-lo. A grande bola de fogo intenso estremeceu enquanto sua concentração vacilava, então disparou com um estrondo estrondoso, rasgando o céu corrompido como um cometa em queda. Não era mais elegante. Não era preciso. Foi uma aniquilação pura e desesperada. O orbe explodiu em uma onda massiva de fogo no ar, crua, descontrolada e rugindo com fúria enquanto descia sobre a abominação morta-viva. Mesmo com a corrupção sufocando os arredores, o calor do impacto queimou o campo de batalha, transformando o próprio ar em chamas. Mas a abominação sobreviveu. Por muito pouco. Sua metade frontal estava carbonizada, ossos derretidos fundidos em uma armadura grotesca, e seu núcleo cintilava como uma estrela moribunda, errático, instável, mas ainda pulsante. Abriu a boca e gritou, um lamento que fez até o mais forte dos soldados cair de joelhos. Refeito de status, choque de medo, duração 10 segundos, onda de corrupção, toda a cura desativada, uivando de fúria. A abominação avançou em direção ao posto avançado, direto para Lirai, com os olhos fundos fixos nela. A elfa tremeu de medo. Ela não tinha mais forças depois de usar tudo no ataque de fogo solar. Lágrimas escorriam de seus olhos. Era claro que ela iria morrer agora e não havia ninguém vindo para salvá-la. Pai. Eu vou morrer. Você ainda está bravo comigo? Você continua sem olhar para mim? A abominação ergueu seu porrete, pronta para esmagá-la contra uma pizza de carne, mas o golpe não acertou. Quando Lirai abriu os olhos para enxergar, viu a abominação desajeitada cambaleando e o porrete em sua mão nocauteado. Damon brandiu sua espada novamente, desferindo ataque após ataque sem parar no mini-chefe. Foi árduo, mas ele rapidamente reduziu o que restava de vida do morto-vivo. Você não vai morrer sob minha supervisão, princesa. Ele riu baixinho. Nenhum dos efeitos negativos do néter o afetou, então ele pôde continuar massacrando a abominação com alegria. Finalmente, após um último rugido de desafio, a abominação desabou para trás com um estalo repugnante, seu núcleo de mana corrompido se estilhaçando em uma névoa de partículas negras e violetas. Jing. Você matou a abominação morta-viva de nível 70. Jing. Você ganhou pontos de experiência. Jing. Missão atualizada. Defesa do posto avançado de Elendil. Status. Concluída. Objetivo opcional concluído. Princesa Lirai sobreviveu. Enquanto Damon revisava as notificações, Reino Sangrento rapidamente gritou em sua mente. Deus Sangrento. Agora. Haja como se estivesse fraco e ferido. Talvez o elfo lhe ofereça um pouco de sangue. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 88. Reviravolta inesperada. Enquanto Damon revisava as notificações, Reino Sangrento rapidamente gritou em sua mente. Deus Sangrento. Agora. Haja como se estivesse fraco e ferido. Talvez o elfo lhe ofereça um pouco de sangue. Que espírito maligno de arma. Sempre tramando e tramando. Sempre me dando métodos dissimulados e ideias inescrupulosas. Damon retrucou, mas mesmo assim fingiu fraqueza e agiu como se estivesse com dificuldade para respirar. Tão descarado.
Bloodhagen fez becinho em sua mente. Damon a ignorou e continuou fingindo. Tinha quase certeza de que não ia funcionar, mas no segundo seguinte, Lirai correu para o seu lado, com lágrimas ainda escorrendo dos olhos. Ela caiu de joelhos ao lado dele sem hesitar, as mãos trêmulas pairando incertas sobre o peito dele, depois sobre o rosto, depois sobre os braços, como se não soubesse por onde começar. Bebedor de sangue. Você está ferido. Você. Deuses, você não deveria ter se esforçado tanto. Por que arriscou a vida por alguém como eu? Sua voz embargou de emoção, ainda áspera por quase ter sido esmagada até a morte momentos antes. Seus olhos estavam arregalados, assombrados e transbordando com mais do que apenas gratidão. Culpa. Dor. Algo mais profundo. Damon deu um sorriso fraco e forçou uma tosse, o suficiente para fazer seus ombros tremerem. Eu vou ficar bem. Você é quem deveria descansar, não se preocupar comigo. Ela balançou a cabeça violentamente. Você me salvou. Você salvou a todos nós. Seus dedos roçaram levemente o braço dele, incertos, mas calorosos. E eu? Eu não tenho como retribuir. Não tenho mais cura. Não tenho nada para retribuir. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Você não deveria ter arriscado sua vida por uma ninguém como eu. Bloodhagen praticamente vibrou de alegria em sua mente. Diga. Diga a frase. Ah! Uma maneira de você me ajudar. Damon suspirou internamente. Tão dramático. Não tinha como fazer isso. Isso destruiria todo o seu trabalho duro e zeraria sua reputação com ela. Seria melhor esperar pela próxima missão em cadeia. Você não vai dizer isso. Bloodhagen sussurrou, escandalizado. Damon ignorou completamente, inclinando a cabeça na direção de Lirai com um sorriso suave e exausto. Você está errada, disse ele baixinho. Você não é nada. Você se manteve firme. Você se manteve firme quando todos os outros teriam fugido. Lirai balançou a cabeça, os cabelos prateados caindo sobre os ombros como luar líquido. Só porque você esteve aqui. Só porque você lutou. E você ainda resistiu, respondeu Damon, com a voz firme apesar do ato. Isso é mais do que a maioria dos nobres faria. Você não é ninguém. Você é Lirai Silvaris. A única que não fugiu. As palavras dele pairaram no ar como um bálsamo e, pela primeira vez, a culpa selvagem nos olhos dela deu lugar à imobilidade. Ela o encarou por um momento, buscando algo em seu olhar. Então, lentamente, sua expressão se suavizou. Obrigada, ela sussurrou, as palavras quase reverentes. Damon assentiu e desviou o olhar, deixando o silêncio falar por ele. Reino de sangue, é claro, não conseguia deixar passar. Hugo. Isso foi honroso. Estou com coceira. Tem certeza de que é o famoso deus do sangue? Lirai finalmente se levantou, ajudando Damon a se levantar delicadamente. Os outros soldados comemoravam ao longe. Deixe-me ajudá-lo a descansar um pouco. Ela o levou até uma das construções de madeira e fechou a porta atrás deles. Por favor, sente-se aqui. Certo. Damon sentou-se, expectante. Esta deveria ser a migalha de pão da próxima missão. Ele tinha certeza disso. Sentou-se em um banco de madeira simples que rangia sob seu peso. Lirai não respondeu de imediato. Em vez disso, sentou-se ao lado dele, limpando as cinzas de seu ombro, com um toque leve, quase reverente. Não sei como as coisas funcionam no seu mundo, disse ela por fim, mas me lembro daqueles que se colocaram entre a morte e os indefesos. Mesmo que vestissem preto. Mesmo que tivessem presas. Nunca vi ninguém lutar daquele jeito, murmurou ela. Nem mesmo minhas irmãs. E elas foram treinadas pela própria guarda mágica. Damon inclinou a cabeça levemente, ouvindo com paciência. Lirai olhou para ele novamente e, pela primeira vez, não havia distância em seu olhar. Você não é como as histórias dizem. Sobre bebedores de sangue. Sobre a facção das trevas. Ela fez uma pausa. Você me salvou. E não pediu nada em troca. Ainda assim, Bloodhagen sussurrou presunçosamente em sua mente. Damon riu baixinho. Talvez eu não seja muito bom em ser mal. Isso a fez sorrir. Só um pouquinho. Lirai pegou um pequeno frasco de madeira de uma prateleira lateral e o colocou à sua frente. Não tenho mais poções de cura, disse ela baixinho, mas... tenho isto. É um elixir de raiz da lua. Não é muito, mas deve ajudar com a fadiga. Ele aceitou a garrafa, mas não bebeu. Ainda não. Ele a observou. A estudou. Ela hesitou novamente,
E então acrescentou, e se houver qualquer outra coisa que eu possa fazer para ajudar, é só dizer. Você nem precisa pedir. Damon franziu a testa por dentro. Porque ela ainda não estava oferecendo. Ele não a tinha besuntado o suficiente. Ele tomou um gole da garrafa lentamente, pensando no que fazer em seguida, quando uma onda de calor e nutrição percorreu seu corpo e mente. Foi como se a névoa que cobria sua mente tivesse se dissipado. Aumento de clareza mental aplicado, mais 10% de precisão mágica, duração, 30 minutos, legal. Inesperado, mas legal. Sentada ao lado dele, Lyra ainda observava em silêncio. Havia algo de desprotegido nela agora, algo que não estava lá antes, quando ela ostentava a indiferença de uma nobre rejeitada. Damon soube imediatamente o que dizer a ela. Ele pousou o frasco delicadamente e se inclinou para a frente, não muito, apenas o suficiente para que ela olhasse nos olhos. Acho que você está errada sobre uma coisa, disse ele suavemente. Ela piscou. Sobre o quê? Você disse que não é ninguém. Que você não é nada. Ele sorriu. Tudo bem se os outros não te reconhecerem. Tudo bem se sentir sozinho e desamparado. Contanto que você saiba quem você é isso que importa. O tempo vai curar tudo aos poucos. Lyra baixou o olhar, a prata de seus cílios tremulando. Então, inesperadamente, ela se inclinou para a frente, com o rosto bem ao lado do de Damon. Seu hálito quente em seu rosto. No segundo seguinte, seus lábios tocaram sua bochecha. Deus vampiro mais forte. Capítulo 89. Você disse o quê? Damon ficou imóvel. O contato foi breve, suave, incerto, como se ela estivesse testando um limite que não pretendia cruzar. Lyra permaneceu ali por um segundo a mais do que o necessário e então se afastou lentamente, com as bochechas pálidas agora salpicadas de um leve tom rosado. Damon não se moveu. Não falou. Apenas deixou o silêncio se instalar entre eles, cálido e estranho. Blodhagen, previsivelmente, gritava de alegria em sua mente. Ela te beijou. Ela te beijou. Oh, que escandaloso. Ela quer oferecer mais sangue. Eu sinto o gosto. Você não está se sentindo tão fraco agora, né? Talvez eu devesse te perguntar umas coisas importantes. Ei, vermelhinha, que tal me dizer como estabilizar minha linhagem? Damon respondeu mentalmente ao espírito da arma. Silêncio instantâneo. Damon suspirou interiormente. Olhou para Lyra novamente. A meio-elfa coroa o olhar para baixo. Seus lábios se entreabriram ligeiramente, como se quisesse falar, mas não conseguisse encontrar as palavras. O que ele deveria fazer agora? Damon coçou a cabeça. Cantar mais palavras de bajulação? Beijá-la de novo? As mulheres sempre seriam seu ponto fraco. Pelo menos ele já tinha a gota de sangue. Caso contrário, poderia ser expulso ou algo assim por falar errado naquela situação. Obrigado. Ele deu um sorriso sem graça. Recebi uma recompensa maior do que esperava. Ele acrescentou mais elogios, só por precaução. O rubor de Lyra se intensificou com as palavras dele, e ela desviou o olhar, os cantos dos lábios se contorcendo num meio sorriso que ela não conseguiu conter. Não diga coisas assim, murmurou, com a voz baixa, mas firme. A menos que você esteja falando sério. Damon estremeceu internamente. Droga. Será que ele tinha exagerado? Seu reflexo de bajulação era forte, mas não se tratava de um flerte de taverna com um NPC aleatório. Era um personagem nomeado, um gatilho de cadeia de eventos. Possivelmente até um futuro líder de facção. Ele precisava agir com cautela. Para conseguir a próxima missão ou até mesmo uma missão de recrutamento de seguidores, ele precisava pensar antes de falar cada palavra. No momento em que ele vasculhava a mente para pensar no que dizer em seguida, a elfa, inesperadamente, fez o próximo movimento novamente. Enquanto mexia os dedos nervosamente, ela se virou de repente para olhá-lo e deixou escapar: desejo ser seu noivo. Damon congelou. Sua mente, que já estava executando simulações táticas para gatilhos de missões e sinalizadores de reputação, travou completamente diante desse acontecimento inesperado. Ela acabou de dizer o que eu acho que ela disse. Reinado de sangue não gritou desta vez. Ela uivou. Sim. Sim. Case com ela. Reivindique. Uma salvadora de sangue e uma escrava sexual. Tudo em uma. Além disso, pense na sequência de missões. Um casamento real, um amor proibido, as consequências políticas. Ugh, é delicioso. Damon piscou. Sua boca se abriu. Depois fechou. Depois abriu novamente,
como se estivesse tentando reiniciar seus sistemas de protocolo social. Lirai, para seu crédito, pareceu igualmente chocada com as próprias palavras. Seus olhos se arregalaram de horror no momento em que a frase lhe escapou, como se tivesse passado por todos os filtros entre o cérebro e a boca. Eu não queria. Quero dizer, eu queria, mas não daquele jeito, não agora, eu só. Ela parecia querer afundar no chão. Damon levantou a mão gentilmente para detê-la. Espere. Só. Espere. Você disse noiva. Ela assentiu lentamente, o rosto vermelho, a voz quase inaudível. Eu sei como soa. Mas eu não. Não estou dizendo isso como uma tola romântica. Não se trata de amor. Trata-se de lealdade. Tenho uma dívida de vida com você. E minha família, o que resta dela, ainda honra os velhos costumes. Se um Silvaris jura lealdade a alguém que o salva, especialmente em um momento de morte, não levamos isso a sério. Ao mesmo tempo, o sistema de Damon emitiu um sinal sonoro, ding. Evento de gatilho detectado, juramento real de sangue e fogo solar, ding. Você recebeu uma proposta de casamento única, ding. Aceitar vincular a Lirai Silvaris como um NPC de classe companheira. Você pode ter vários NPCs de classe companheira, bônus ding, mais fama nos territórios élficos, mais nova linha de missão desbloqueada, mais oportunidade de título, ding. Aviso, a recusa afetará o alinhamento político e futuro de Elendil. Damon ficou chocado. Nunca tinha ouvido falar de uma missão como essa antes, mesmo em sua vida passada. Ninguém havia conseguido desbloquear algo assim, embora outra guilda tivesse tentado a mesma missão de defesa do posto avançado de Elendil. Seria porque Lirai era muito jovem e inexperiente agora. Seria porque ele havia se aventurado nessa jornada antes que várias outras coisas pudessem acontecer? Ele não fazia ideia. Mas esta era definitivamente uma oportunidade única na vida que ele não podia perder. Lirai interpretou o silêncio dele como uma rejeição. Ela se levantou rapidamente, com as mãos cerradas com força. Desculpe. Foi uma tolice. Por favor, esqueça o que eu disse. Damon também se levantou. Não. Não se desculpe. Só fiquei surpreso que você expressasse os meus pensamentos. Ele continuou com um sorriso. Não imaginei que você se sentiria assim por um bebedor de sangue. Lirai ficou paralisada, os lábios ligeiramente entreabertos, as bochechas coradas ainda brilhando na penumbra. Você está falando sério? Damon já tinha visto filmes suficientes para saber o que fazer em seguida. Sem perder tempo, ajoelhou-se e tirou um anel do armário. Ele não tinha ideia de qual jogador da facção da luz a havia derrubado, mas era linda sem nenhum efeito especial. Provavelmente algum idiota gastou dinheiro nela para ter uma aparência melhor e a comprou de um NPC. Graças a esse idiota, ele agora tinha uma aliança de noivado. Damon ergueu o anel em sua direção, o aro prateado brilhando levemente à luz da lanterna, a gema de um âmbar suave que refletia a luz do sol poente lá fora. Lirai Silvaris, você me daria a honra de ligar seu destino ao meu? Lirai prendeu a respiração. Lentamente, ela estendeu a mão, seus dedos tremendo ao roçar os dele. Sim, ela sussurrou. Eu faria isso. O sistema reagiu instantaneamente. Ding. Missão atualizada. Juramento real de sangue e fogo solar. Etapa concluída. Ding. Lirai Silvaris foi oficialmente vinculada a você como uma NPC de classe companheira. Noiva, Ding. Novo título adquirido. Bond Fire and Blood. Ding. Traço único desbloqueado. Influência da corte élfica, ding. Status do relacionamento, noivo. Índice de afeição, alto. Deus vampiro mais forte. Capítulo 90, ding. Nível de afeto mais um. Damon colocou a neon no dedo dela. Lirai piscou rapidamente, mordendo o lábio, um sorriso lutando para romper o choque. Então está feito, sussurrou ela. Damon se levantou e viu a mulher olhá-lo com expectativa. Ele sabia o que precisava fazer agora. Engoliu em seco e colocou as mãos no ombro dela, inclinando-se para a frente para tomar seus lábios. Os olhos de Lirai se arregalaram, prendendo a respiração por um instante, mas ela não se afastou. Quando os lábios de Damon encontraram os dela, suaves e deliberados, ela se deixou levar pelo momento. Fechou os olhos, fundiu seu beijo, e o rubor em suas bochechas se intensificou. Enquanto isso, o cérebro de Damon estava em polvorosa. Deveria atacar a língua. Cedo demais? Seus dedos coçavam por um pouco de ação.
E seu pequeno general estava assustadoramente ereto. O que ele deveria fazer quando uma beldade incomparável se atirasse nele? Ele não era um santo nem um enunche. Felizmente, antes que qualquer parte dele pudesse perder o controle, o beijo terminou de forma natural quando os dois se afastaram. Os olhos de Lirai se abriram primeiro, ainda brilhantes do momento, sua respiração lenta e irregular. Damon recuou, apenas meio passo, o suficiente para lhe dar espaço. Ele podia sentir o calor ainda pairando em seus lábios, a maciez dos lábios dela vívida em sua memória. Suponho que estamos noivos agora, ela sorriu, com as bochechas ainda coradas. Damon abriu a boca para responder quando uma nova notificação apareceu. Ding. Nível de afeição mais 1. Se ele a beijasse de novo, a taxa de afeição aumentaria de novo? E se eles fizessem o mesmo? Damon suspirou. Parecia que seu pau ainda estava pensando. Ele realmente precisava se acalmar. Estava prestes a dizer algo quando seus sentidos aguçados captaram um movimento próximo. Ao mesmo tempo, Lirai pareceu um pouco em pânico e falou: minha amada, você precisa ir embora agora. Os homens do meu pai chegarão ao posto avançado em breve, e lá não é seguro para você. Se ele descobrir o que aconteceu aqui hoje, receio que ele não leve isso muito a sério. Damon assentiu. Mas e você? Não vou te deixar aqui sozinho. Lirai balançou a cabeça. Por favor, me perdoe, meu amado. Não posso ir com você ainda. Tenho alguns assuntos pendentes no castelo do rei. Não posso ir até você antes de resolvê-los, sussurrou ela, seus dedos roçando os de Damon. Mas por que você tem que enfrentar isso sozinho? Eu posso te ajudar. Eu posso ficar mais forte. Lirai balançou a cabeça com firmeza. Isso é algo que preciso fazer sozinha. Por favor, confie em mim. Ela estendeu a mão e agarrou o pulso dele. Pegue isso. Ela lhe entregou uma pequena ficha gravada em escrita élfica antiga. O brasão de sua casa destruída brilhava fracamente, metade sol, metade chama. Ding. Você adquiriu, símbolo do voto de Silvaris. Ding. Pode ser usado para invocar Lirai como companheira. Limite, uma vez por dia, vírgula. Ding. Concede um disfarce temporário de facção nos territórios élficos. Não sei que caminho você trilha, bebedor de sangue, disse Lirai suavemente, mas agora, parte de mim também o trilha. Em breve, estaremos juntos por toda a eternidade. Ela se inclinou para dar outro abraço apertado e então olhou para Damon, suplicante. Por favor, vá embora agora. Então, até nos encontrarmos novamente, minha noiva. Seus olhares se encontraram uma última vez antes de Damon ativar Shadow Mode e Shadow Step, desaparecendo no crepúsculo que se aprofundava no momento em que cavaleiros blindados irrompiam pela linha de árvores à distância. Se a missão exigia que ele saísse dali o mais rápido possível, Damon não encarava levianamente. Continuou correndo mesmo enquanto o posto avançado e a cena da batalha desapareciam. Só quando chegou à beira de uma ruína em ruínas, bem fora do raio de patrulha, é que finalmente parou para recuperar o fôlego. Ele se encostou em uma árvore, com a ficha ainda agarrada em uma das mãos. Deixou-se cair, com as mãos na cabeça, enquanto um sorriso idiota se abria em seu rosto. Que diabos aconteceu? Então, Bloodhagen sussurrou, quebrando o silêncio. Você não fez sexo nem sangue. Perdeu uma oportunidade de ouro. Deveria tê-la reivindicado corretamente. Damon revirou os olhos. Ignorou o espírito lascivo da arma e guardou o toque em seu anel espacial. Em seguida, retirou um núcleo de mana brilhante e o examinou. Era o núcleo de mana da abominação morta-viva de nível 70. Naturalmente, ele não desperdiçou a oportunidade e mandou seu clone das sombras pegar o saque logo depois que a abominação aconteceu. Parece maior para um cara de nível 70. Damon examinou. No segundo seguinte, outro conjunto de notificações apareceu. Ding. Você adquiriu com sucesso uma gota de sangue élfico. Ding. Você adquiriu com sucesso uma gota de sangue divino. Ding. Você adquiriu com sucesso um núcleo de mana de nível D. Damon assobiou, animado. Não era de se admirar que o núcleo do mana parecesse forte demais para o nível do morto-vivo. Alguém havia usado um núcleo do mana de nível superior para forjá-lo. Provavelmente não tinham muita habilidade para forjar mortos-vivos. Caso contrário, algo muito mais forte teria surgido. Bom, tanto faz. No fim das contas, o ganho foi dele. Agora ele estava pronto para entregar sua missão e terminar o ritual de têmpera corporal. Hora de aprimorar seu corpo físico.
Damon rapidamente retornou à cidade próxima para usar os portais de teletransporte novamente, mas parou ao se lembrar de algo. A cidade em que ele estava agora, Killary City, era bastante popular em sua vida passada. Uma das guildas mais famosas, Phantom Heroes, originou-se desta cidade, e se ele não estivesse errado, então eles deveriam ter encontrado algum tipo de oportunidade nesta cidade que lhes desse a vantagem de competir ombro a ombro com as guildas Superten. Olhando ao redor, Damon não pôde deixar de se perguntar que oportunidade poderia ser aquela. Talvez valesse a pena passar 1 ou 2 horas na cidade investigando e tentando refrescar a memória, em vez de retornar a Nira imediatamente. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.